A vida após a morte. Quantas pessoas já fizeram essa pergunta? Quantas pessoas tentam procurar saber mais sobre esse assunto? Jesus, quando ele veio a esse mundo como homem, ele nos ensinou a receber a salvação, a entender que existe um reino, os céus, o reino dos céus está chegando a nós, como ele mesmo dizia, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. O Senhor Jesus, o Rei dos Reis, esteve entre nós como homem, viveu como homem, pregou, ganhou almas, libertou os endemoniados, curou os enfermos. Ele apresentou tantas quantas mensagens que moveram pessoas a entenderem a conversão verdadeira a Cristo. E quando terminara seu ministério, sua vida terrena, Jesus Cristo, ele subiu, ele desceu ao inferno, como aprendemos. Jesus foi ao inferno, como o missionário sempre fala, tomou a chave do diabo, deu um tapa na cara do diabo, tomou as chaves do inferno, da morte, e subiu aos céus. Ele ressuscitou. E assim nós cremos que também ressuscitaremos com Cristo Jesus. No último dia, nós ressuscitaremos. Não me apegarei a este assunto, não vou ficar atrelado a ele, mas quando Jesus estava prestes a ser entregue aos soldados romanos para passar as aflições, para ser colocado à cruz do Calvário, para ser o pagador da minha dívida, ele então, naquele momento, ele chamara seus discípulos, momentos antes, reuniu-se, ceiou com os discípulos e ele também ensinou a eles que eles deveriam ficar juntos, mesmo quando ele subisse ao céu, eles não estariam sozinhos. Ele disse, olha, eu vou enviar a vocês o outro Consolador. O que ele quis dizer com isso? Ele falou, olha, eu estou convosco e vos consolo, vos ensino, vos admoesto, vos oriento, mas virá outro Consolador que nós sabemos que é o Espírito Santo. O Espírito de Deus, nós não podemos o tocar, nós não podemos o ver, mas o Espírito Santo veio para nos consolar, para nos fortalecer e nos ajudar a vencer esse mundo, que é passageiro, tudo passa. Quando então Jesus falou isso, logo após subir aos céus, depois da sua morte e ressurreição, passou 40 dias operando milagres, então subiu ao céu. Após isso, os discípulos se uniram dentro da sinagoga, aqueles que seguiam Jesus, e ali então levantaram o 12º discípulo, porque o Judas havia tirado sua própria vida, ele tirou a sua vida, ele cometeu suicídio. O campo de morte, o campo de sangue, foi aquele local onde ele entregou a sua vida ali, porque ele entregou entregou Jesus aos inimigos. O traidor se arrependeu e não conseguiu suportar aquilo e tirou a sua própria vida. Então, quando uniram-se os discípulos, esperando a manifestação do Espírito Santo, veio então ao momento que chamaram Matias. Matias foi eleito o 12º discípulo, ocupando então o lugar de Judas. Agora formada esse início de igreja, porque muitas pessoas dizem, olha, igreja não existe, igreja foi o homem que inventou. Deus falou, olha, vocês devem ficar unidos. E quando estavam todos unidos naquela casa, quando estavam orando, assentados nas cadeiras, nas poltronas, onde estavam ali na sinagoga, a Bíblia fala que houve uma manifestação do Espírito Santo, que era algo tão profundo que eles vinham como se fossem línguas repartidas como que de fogo, fumaça, e também eles falavam em novas línguas. Isso, para muitas pessoas, ou elas transtornam, elas inventam, acrescentam aquilo que não está descrito, ou discordam, ou até arrumam prerrogativas, arrumam ensinamentos, métodos para contrariar o que claramente está descrito na palavra de Deus. E nós começamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o versículo de número 12, eu vou começar só para você ter um vislumbre, porque haviam muitas pessoas que estavam vendo o que aconteceu no cenáculo.
Naquele dia no cenáculo aconteceu que o Espírito Santo, após ter manifestado-se sobre todos aqueles discípulos que aguardavam realmente a vinda, a descida do Espírito Santo, que esperavam realmente que o Senhor Jesus viria, então os revestiria com o seu poder através do seu Espírito, outras pessoas que estavam ali somente para criticar, eles começaram a vê-los e, falando em novas línguas, eles diziam: estes homens estão embriagados. Deixa eu ler para você o versículo 12. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: o que quer dizer isto? Uma pergunta. E outros, zombando, diziam: estes estão cheios de mosto. Ou seja, estes estão cheios de bebida, eles estão alcoolizados. Por isso que eles estão assim. Jesus, ele ensinou que por você amá-lo, por você dedicar-se a Jesus, por você andar com o Senhor e não andar de acordo, o mundo está indo para cá, você vai para cá. O mundo está indo para lá, você vai para cá. Nós andamos na contramão do mundo. Ah, pastor, o mundo agora é de esquerda. Não, nós não somos da esquerda, nós não somos da direita e nem do centro, nós somos do céu. Esquece esse negócio. Ah, pastor, então nós somos da direita. Não, nós não somos da direita, não somos da esquerda nem do centro, nós somos do céu. E essa prerrogativa usada para poder olhar para aqueles irmãos cheios de Deus, cheios de uma unção espiritual, algo de Deus aconteceu. Deus manifestou-se sobre aquelas pessoas simples, pessoas sem muito conhecimento, talvez aqui posso dizer, sem nenhum conhecimento histórico da ciência, da época que eles viviam, mas eles foram cheios de uma sabedoria, de um conhecimento do céu. Eles conheceram e tiveram uma manifestação tal da parte de Deus, que foi muito além daquilo que muitas pessoas hoje falam: você tem que ter uma experiência. Essa experiência de você ter o Espírito Santo sobre você é inigualável. E quando chega esse momento ao qual eles foram cheios do Espírito Santo, Jesus falou: vão chamar vocês de loucos, vão pensar que vocês são ébrios, que vocês estão embriagados, que vocês estão errantes nesse mundo, vocês estão andando totalmente contra aquilo que o mundo está dizendo. E isso realmente é natural, porque quando você, no meio, por exemplo, onde muitos estão idolatrando coisas, carro, dinheiro, idolatrando um templo, idolatrando uma imagem, pessoas, essas pessoas estão seguindo o curso onde muitos vão seguindo só porque está chamando, desculpe as irmãs Maria, mas é aquela Maria vai com as outras. Não os falo, a expressão dada é que vai com qualquer um. Para onde tem uma multidão indo, você vai atrás. É aquela questão, a multidão, qual é a multidão que você se encontra? A multidão daqueles que apedrejam Jesus ou a multidão daquelas que querem realmente ver milagres, que querem adorar Jesus? Existem duas distintas, iguais multidões, mas cada uma para um propósito. Há multidões que se reúnem para poder criticar, para ficar contra, para apedrejar, e há outras multidões que se reúnem para ser cheios do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Agora, a grande motivação que comecei aqui a falar para você é sobre a vida após a morte. Após a morte, Jesus, ele deixou claro: eu não vos desampararei. Ele falara isso em carne e osso, ainda com os discípulos. Ele disse: eu nunca vou vos deixar. Vocês nunca estarão sozinhos, vocês nunca estarão dispersos, vocês nunca perderão, vocês nunca estarão sozinhos nesse mundo. Eu sempre vou estar com vocês. E hoje nós sabemos que o meio de Jesus está com a gente. Perdão, o pastor tomou um gole de água aqui. O meio de Jesus estar conosco, presente conosco hoje, é estar em nós, dentro de nós. E como que ele faz para estar dentro de nós? Através do seu Espírito Santo, através de sua santidade, através de tudo aquilo que ele nos ensina pela sua palavra, as revelações dadas pela sua palavra, nos faz hoje então entender que a vida após a morte, segundo a carne, diz a palavra de Deus, a carne para nada presta.
A carne vai ser colocada, vão colocar dentro de um caixão, podem pagar um caixão de 10, de 15, de 20, de 100 mil, podem fazer um caixão de ouro para você. Não vai ter valor nenhum, só vão gastar dinheiro só porque o que vai estar lá dentro apodreceu, acabou e virou pó. Simples assim. Ai, pastor, não fala assim. É assim, meu amado, é assim. Se você procurar, por exemplo, como que é feita uma exumação, quando é tirado ali de dentro do caixão, tirado de dentro ali daquele plano, né, de um cemitério, por exemplo, só está os ossos, não tem mais nada ali, não existe vida ali, não há vida ali. Ah, pastor, mas e as lembranças? As nossas lembranças são da vida, não da morte. Nós olhamos para a luz, não para as trevas. Quando tudo isso acontece na nossa vida, nós entendemos, Cristo, ele vive naquele que o aceitou como Senhor. Ele é o Senhor da tua vida. Ele é o Senhor da tua vida. Ele é o Senhor da tua casa. Ele é o Senhor da tua vida. Quando você, então, pega os preceitos e ensinamentos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, se você quer conhecer a graça de Deus, se você quer realmente conhecer o amor manifesto à nossa vida, vá aos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e você vai entender o que é essa existência carnal, que nós vivemos hoje, o que é essa existência e como é a existência após a morte. A nossa alma é eterna. O corpo para nada presta, mas a alma eternamente ela viverá, sendo no céu, como nós entendemos ser a salvação, que estaremos então ao lado do Pai, ou no inferno, o Seol, o Hades, assim como você achar melhor. Então, nós vamos ter esse vislumbre do amor de Deus, porque em todo momento de Jesus presente com os discípulos, como homem nessa terra, ele sempre apontara aos céus, ele sempre apontara ao Pai, ele sempre mostrara ao Senhor. E quando Jesus ele terminou o ministério terreno aqui nessa terra, ele subiu ao céu, ele não desceu, ele subiu. Ele desceu no inferno por causa do pecado, mas subiu ao céu para então, ressurreto, agora vivo está Jesus Cristo, nos dando a graça e nos fazendo agora entender pelo seu Espírito Santo que temos a mesma ousadia de continuar. Apesar de que somos vistos, somos enxergados pela sociedade que anda contrário à fé, contrário à palavra de Deus, que somos loucos, somos os ébrios, somos, como diz aqui, homens cheios de mosto. Mosto é a embriaguez, somos pessoas que estão parecendo andar totalmente fora, como diz até o Jó, fora da casinha. Mas por que isso está acontecendo muitas vezes? Por conta de que nós estamos vendo que nós temos que sim andar ao contrário, não é ser uma pessoa opositora aos ensinamentos, aquilo que as pessoas fazem, nós somos opositoras àquilo que o Senhor também se opõe. E por esse motivo, aqui começa, eu posso dizer para você, talvez, uma das maiores conversões que a Bíblia mostra. Talvez uma das maiores, porque Jesus passou durante todo o ministério, período de 3 anos e meio, junto com Pedro. Ele passou 3 anos e meio, dos 30, que Jesus foi batizado com 30 anos. Jesus não foi batizado quando ele nasceu, tá? Jesus não foi batizado quando nasceu. Ele não foi batizado logo que nasceu. Não colocaram um pouquinho de água na cabeça dele, não fizeram isso. Ele foi apresentado a Deus no templo, mas não foi batizado. Ele foi batizado aos 30 anos para exemplo daqueles como eu e você, que pecamos, erramos, não que ele tivesse pecado, mas o exemplo dele é que quando a gente tem a consciência do pecado, nós devemos ser lavados, purificados do nosso pecado através do batismo, aceitando Jesus como Salvador. Mas não misturar aqui o nosso entendimento, o Pedro passou todo o tempo da sua vida levando nos dedos. Jesus sempre pegava no seu pé. Chegando no fim, logo que quando estava próximo à vinda dos romanos para levar Jesus, o Pedro disse: Senhor, eu estou pronto para morrer contigo. Estou disposto a morrer pelo Senhor. O que Jesus falou? Não vai passar o galo vai cantar 3 vezes e você vai me trair. Você vai me negar. Quando o galo cantar, você vai lembrar que 3 vezes você vai me negar.
3 vezes você vai me negar, o galo vai cantar te lembrando de que você disse que iria comigo até a morte, mas você vai negar até que me conheceu. E foi o que o Pedro fez. Pedro, por sua vez, mesmo tão falho, agora, quando acontece realmente essa manifestação do Espírito Santo, que eles são cheios de Deus, que eles são cheios de Jesus, que agora eles têm autoridade para pregar, assim como Jesus também tinha autoridade para pregar, ele agora levanta fazendo um discurso. Ele começa dizendo para essas pessoas: olha, vocês estão enganados, nós não estamos loucos, nós não estamos embriagados, nós não estamos aqui brincando, nós não estamos com zombaria aqui, nós queremos Deus. Nós estamos aqui cheios de Jesus, cheios do Espírito Santo. Aí agora do versículo 12 em diante, pode colocar ali SS depois do 12, aí é os versículos sequências, vamos chegar até onde Deus permitir. Versículo 14 agora, diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões, judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vocês pensam, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Era, irmãos, o início da manhã, estava começando o dia, bem cedinho, eles cheios do Espírito Santo, e a Bíblia diz que eles achavam que estavam já embriagados, como se fosse um bando de pessoas que se ajuntasse todos os dias para ir lá na porta de um bar, lá nesse momento aqui, e estivessem embriagados dentro da casa de Deus, dentro do templo, dentro do cenáculo. Olha que loucura era falar isso. Mas enfim, eles acharam esse argumento, já que não tinham o que falar, eles inventaram isso. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Aqui o Pedro começa agora, ele lembrou de todas as pregações de Jesus. Ele agora traz à sua memória tudo aquilo que Deus, através de Jesus, dos seus ensinamentos e dos profetas, que ele mesmo, Pedro, sendo judeu, ele ouvira da boca dos profetas. Agora ele começa a pregar, porque agora ele tem convicção e o Espírito Santo está sobre ele, lhe dando a ele esse ímpeto, essa autoridade para falar e não ter dúvida do que está falando. Versículo 17: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas. Naqueles dias profetizarão, e farei parecer prodígios em cima do céu, sinais debaixo da terra, sangue, vapor e fumaça, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todos, independente, pode ser brasileiro, pode ser americano, pode ser europeu, asiático, africano, independente de qual nação nasceu. Pastor, mas e se nasceu lá na China? Se lá chegar essa pessoa, o conhecimento de Cristo, e esta pessoa aceitar, render-se ao Senhor Jesus, todo que invocar o Senhor será salvo. Bendito seja Deus, bendito seja Jesus Cristo. Quando Pedro fala estas palavras, o meu coração, e creio que você que tem essa fé viva no Senhor, salta de alegria, porque ele estava começando um combate que eu aqui hoje, desse lado da telinha, você que também ama Jesus Cristo, um combate que durará até a volta de Jesus. Porque a volta de Jesus será o dia que todos aqueles que permaneceram na sobriedade do Evangelho, que permaneceram em Cristo, verão a graça de Deus se manifestando quando diz a palavra: vinde benditos de meu Pai. Venham, pois há uma morada preparada para vocês. Antes mesmo que esse mundo fosse feito, já havia preparado para vocês uma morada eterna. É isso que eu quero ouvir de Jesus. Eu não me importo, você quer zombar,
você quer falar mal, você quer criticar, você quer dizer que isso é mentira, você quer dizer que esse negócio de o dom de que é um dom, falar em línguas, ter o dom de línguas, nesse dia eles tiveram realmente o dom, a capacidade de falar em línguas estranhas das quais eles não conheciam. Mas eles também receberam o dom de falar em línguas pelo Espírito Santo, que é a linguagem que só você fala com Deus. Mas tem pessoas que, eu não vou entrar no mérito disso hoje porque o tempo que eu tenho é curto. Mas se você parar por alguns momentinhos agora e analisar que a tua crítica, ela não é construtiva. Na verdade, a tua crítica é destrutiva. Você quer destruir alguém que quer andar com Jesus. Você quer diminuir ela. Você quer falar que o Deus que você serve é o Deus verdadeiro e o Deus desses crentes é o Deus mentiroso. O Pedro, aquele homem simples, chucro, aquela pessoa de pouco entendimento, ele se levanta, dá a palavra, lembrando do que o profeta Joel havia dito, isso muitos anos antes de Jesus vir à terra. Agora se cumpre uma das palavras que Joel prometeu, dizendo, olha, virá um tempo que vocês serão cheios, toda a carne será cheia do Espírito Santo. E hoje, veja que ele termina dizendo, todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Glória a Deus. Eu posso continuar a leitura, mas se parasse aqui, acredito eu que já estaria bem afirmada a estaca no seu coração do Evangelho, de compreender que Deus faz, tanta coisa acontece à nossa volta. Veja Pedro, um homem que talvez fora um dos também traidores, porque muitos louvam o Pedro, não, o Pedro é santo, o Pedro foi o homem que mais traiu Jesus, além do próprio Judas. Ele traiu Jesus o tempo todo, nas suas confissões, na sua maneira de tratar, na sua arrogância, mas agora ele conseguiu entender o projeto, o propósito do Evangelho. Agora ele torna-se um pregador, ele começa agora trazendo na oratória, trazendo no entendimento, agora ele não fala por si mesmo, mas agora o Espírito Santo fala por ele. No seu entendimento, no seu intelecto, o Espírito Santo domina a vida de Pedro. E diz o versículo de número 22 diz assim, varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios, sinais, e que Deus por ele fez no meio de vós. Como vós mesmos sabeis, você sabe que é só Jesus que opera milagre. Pedro foi um grande homem de Deus, um precursor que se levanta para fazer a obra de Deus, mas Pedro precisava do Espírito Santo, assim como eu, assim como você. Nós precisamos do Espírito Santo para nos guiar, nos dar a direção de como agir pela palavra. Deus só vai se revelar a nós pela sua palavra através do seu Espírito. Se você lê a Bíblia como um livro somente para estudo teológico, para estudo histórico, infelizmente eu vou ter que deixar você triste. Você só aprendeu a história, você aprendeu muitas histórias, mas o Espírito Santo não lhe revela, você não entende as coisas de Deus. Você conhece a história, você sabe a coisa certa, mas não a pratica. Por quê? Versículo de número 23. Versículo 23. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Deus já sabia, Deus já tinha conhecimento que precisara entregar o seu filho como um cordeiro para perdão de todos os nossos pecados. O pecado de quem antes de nós veio, o meu pecado, o seu pecado e daqueles que ainda nascerão. Os nossos pecados foram lavados no sangue de Cristo. Na presciência, o Senhor Jesus veio com este propósito, de todo aquele que aceitar Jesus, receberá também consigo essa graça a nós concedida do perdão de nossas falhas e erros, porque andávamos mortos pelos nossos pecados, mas vivos somos pela renovação do Espírito Santo, a renovação da graça, a renovação do entendimento de Deus. Versículo 23 ainda. Tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou,
soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. A morte não pode vencê-lo. A morte quer dizer, o nosso Deus, ele manifestou-se como homem nessa vida terrena, nesse espaço terreno de vida, para que ele entregasse a nós o direito de também chegar junto dele, porque o dia que nós fecharmos os olhos nessa vida, se nós assim combatemos o bom combate, podemos falar como Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Guardar a fé, eu sempre permaneci crendo, confiante no Senhor. E ele diz para nós, ele termina dizendo, porque dele disse Davi, Davi, 1000 e tantos anos atrás, antes de Jesus nascer como homem, disse: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Este santo é Jesus. O Senhor, ele não pagou por sua própria corrupção, porque nada tem de trevas no Senhor, não há trevas em Cristo. Apesar de carregar as tuas trevas, as minhas trevas, os nossos erros, ele não permaneceu na morte, porque o Hades não pode, o inferno não tem como tragá-lo, porque o Senhor é santo. E agora, eu vou terminar aqui porque meu tempo já está se esgotando, mas ele diz: fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado entre nós. Está até hoje a sua sepultura, a sepultura está lá. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido como juramento, que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, o trono eterno, a glória de Deus, que a sua alma não foi deixada no Hades. Aqui ele está explicando, nem a carne viu corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Esse mesmo Deus que desde Davi, porque Davi sabia, porque Deus falou a Davi: Davi, eu vou levantar um trono para você, do qual de você virá, entendendo que da linhagem, tá? Genealógica, não que Cristo veio de Davi, mas da genealogia, da vida de Davi, da linhagem, né? Até de José e Maria, chegara até mesmo no nascimento de Cristo. Cristo morreu vencendo o inferno, vencendo o Hades, e ele então subiu ao céu, ao trono de Deus. Está o Senhor sentado no trono. E ele diz isso: eu vi ele ressuscitar. Nós que estamos aqui dentro desse cenáculo, que vocês estão falando ser uma baboseira, que estamos embriagados, nós vimos ele ressuscitar. E vocês que estão aqui nos vendo, falando estas novas línguas, hoje foi derramado sobre nós o Espírito Santo de Deus. Espírito esse que a nós foi prometido pela boca de Jesus Cristo. Glória a Deus. É lindo você ver que um homem que todo perdido, um homem sem saber o que fazer, porque quando Jesus ressuscitou, o Pedro chegou a lançar-se do barco nu, sem roupas, porque ele estava com vergonha de ter traído a confiança de Jesus. Agora, esse homem cheio do Espírito Santo, ele agora levanta-se com autoridade, e agora ele prega a Cristo, e ele revela a Cristo para as pessoas, ele mostra o que Jesus fez e faz por aquele que o aceita. Termino agora no 33,
De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor, o Cristo. Aqueles que vocês apedrejam, os crentes que vocês falam mal, os evangélicos, esses que seguem a Cristo, ele está dizendo, a quem vós crucificaram, vocês podem apedrejar. Ele está dizendo, vocês estão aqui nos colocando como se fossem homens negligentes. Só que depois dessa pregação, eu termino no 37, eu não vou ter tempo mais, ouvindo eles isto, todos esses que estavam condenando, ouvindo eles isto, compungiram-se, ou seja, envergonharam-se, baixaram a guarda, deram um passo para trás, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões, irmãos? A pergunta que eles fizeram, o que nós vamos fazer? O que fazemos nós com essas dúvidas que estão dentro de mim? O que eu faço? Porque eu desde sempre aprendi que a ideia de fé em Deus é o que eu já sei. Mas tudo que o Senhor acaba de falar, apóstolo Pedro, me faz eu entender que eu estou errado. Aí ele fala no 38, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, no ensinamento de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz a respeito de vós, mesmo você que é contra, a respeito de você, do seu filho e todos que estão de longe e de perto, tanto quanto Deus nosso Senhor o chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava, exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia, naquela primeira pregação do apóstolo Pedro, agregaram-se quase 3.000 almas. Bendito seja Deus.